Alguma vez na vida tu já se pegou chateado ou chateada por alguma coisa que aconteceu de um jeito que tu não queria que acontecesse? Hoje eu vou trazer algumas reflexões aí sobre o excesso de expectativa nas coisas que a gente acaba realizando e nos projetos que a gente tem, e sobre como isso pode ou não ser prejudicial para nossa saúde mental. Eu vou tentar trazer exemplos do meu cotidiano, porque eu acho que faz mais sentido trazer a minha realidade para cá. Eu vou puxar alguns exemplos. Vamos lá. Esses dias, essa semana, era a semana de provas da faculdade. Eu estudei a quantidade que deu para estudar, que não foi tanto, mas foi a quantidade que deu. As notas que eu tirei foram respectivos ao tanto que eu consegui estudar e a qualidade do meu estudo e o entendimento na hora de realizar, então, essas avaliações. Porém, há um tempo atrás, se eu fosse me deparar com os resultados da prova como eu me deparei dessa vez, eu teria ficado extremamente frustrado, porque a expectativa que eu colocava em cima das coisas que eu fazia, ela era muito alta. Numa das provas eu acabei tirando um 7 e eu fui muito mal nessa prova, e levando em consideração que a maioria das notas que eu tiro nas avaliações que eu faço são altas, eu fiquei um pouco frustrado, mas nada fora do comum. Porém, há um tempo atrás, eu teria estudado muito, e aí eu teria olhado para isso como algo terrível, porque eu estudei muito e eu estudei o máximo que deu e eu não consegui tirar a nota que eu queria tirar. Então, quando a gente cria expectativa demais sobre alguma coisa que a gente vai fazer, a gente aumenta o excesso de frustração que a gente vai ter caso aquilo não saia do jeito que a gente planejou. E a estratégia que para mim funcionou para lidar com isso é uma estratégia bem simples, que é justamente não criar expectativas tão altas e tentar olhar para as coisas da forma que elas são, de uma maneira mais racional e menos emocional. Então, por exemplo, assim, eu comprei 10 galinhas que colocam ovos. Então, eu não vou olhar para essas 10 galinhas e ter a certeza de que essas 10 galinhas vão colocar 10 ovos todos os dias, porque isso é o famoso ditado de contar com o ovo no cu da galinha. A forma correta, não que tenha a forma errada de pensar, né? Mas a forma correta de não se frustrar com isso é entender que cada galinha é um ser vivo e que cada galinha vai produzir o ovo da forma que ela conseguir, e que, se caso a maioria das galinhas não estiver colocando ovos, a gente tem que ir atrás do problema, entender por que que elas não estão colocando ovos e assim resolver esse problema que foi criado. Só que se eu comprar essas 10 galinhas e ter a certeza de que essas 10 galinhas vão colocar cada uma 2 ovos por dia, e que eu vou conseguir 20 ovos por dia e vou vender esses 20 ovos e vou ficar rico vendendo ovos, a probabilidade de se frustrar ela é enorme. Por quê? Porque tu não tem como saber e nem prever o futuro. A gente só consegue viver no presente e processar o presente, e muitas vezes a gente está olhando para o passado e olhando para o futuro de uma forma como se fosse algo previsível, como se fosse matemático, como se fosse 1 mais 2. Mas não é. E se for matemático, a matemática exata é que a gente vai ter que lidar com as coisas acontecendo do jeito que a gente não planejou. Porque mesmo que a gente planeje uma viagem dos sonhos e crie todo um roteiro na mente, a gente não sabe como que vai estar o trânsito, a gente não sabe quantas horas vai levar para chegar até o lugar, se vai ter algum problema no avião, se vai atrasar alguma coisa. Às vezes vai perder um dia nessa viagem que eram 7 dias com todos os lugares contados e não sei o quê. Então, a melhor forma de não se frustrar é não criar tanta expectativa. É não olhar para uma galinha e falar que ela vai colocar 2 ovos todos os dias. Eu vou dar um exemplo de empresas. Pô, tu tem uma empresa, tu foi lá e fez 10 mil no melhor mês que tu já trabalhou. Vou usar um exemplo mais baixo, mas é fictício. Não, então agora eu vou gastar para 10 mil, porque eu sei que todos os meses vão entrar 10 mil de lucro e não sei o quê. E aí no próximo mês veio 5 mil de lucro, a pessoa quebra porque se endividou em 10. Isso seria o contar com o ovo no cu da galinha, né? Então eu acho que a partir do momento em que a gente para de ser tão emocionado e começa a ser mais racional com as coisas que estão ao nosso redor, a gente para de se frustrar tanto com coisas que não deveriam ser frustrações. Porque a gente pode lidar com. Eu gosto de pensar assim:
e lidar com os problemas na hora que eles aparecem. Mas um exemplo financeiro disso também seria investimento. Vai, a pessoa começa a investir, ela não fez emergência. O que que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é justamente ter um dinheiro reservado para o imprevisto que é previsto. Então, furou o pneu do carro. É um imprevisto? É, mas a gente sabe que em algum momento o pneu do carro vai furar, então esse imprevisto não é um imprevisto. Ele é previsto, a gente só não sabe quando que vai acontecer. Eu vou dar mais um exemplo da minha vida. Vai, eu criei o curso, né, que é o antiautomático, gastei muitas horas dos meus dias focando e focado em produzir e criar e tentar entregar o melhor que eu podia. E eu não me frustrei justamente porque eu estava com a mentalidade de produzir e servir e não e vender na minha cabeça ainda. Então, só que muitas vezes eu já tinha tentado outras coisas no ramo do digital, que seria, sei lá, vender e-book ou vender produto dos outros, e eu sempre contava com o ovo no cu da galinha. Então eu ia lá, criava conta na Hotmart, e aí eu ia me tornar um afiliado, e aí eu ia começar a vender muito porque eu vi no vídeo do fulano que dá para fazer 20 mil reais por mês fazendo isso. Então agora eu vou começar e se dá para fazer 20, eu vou conseguir fazer pelo menos 1.000 reais por mês. E aí passou o primeiro mês, não fez 1.000 reais e beleza, aí desiste porque tinha acreditado que ia ser muito mais fácil do que é. A forma certa de pensar, ou não, mas é a forma que hoje eu penso, é assim, beleza, hoje eu tenho, esse curso é meu, hoje eu tenho uma página de vendas, hoje eu tenho os meios para, quem sabe, em algum momento poder entregar isso para alguém, e eu não gosto muito de estratégia de black hat, que muita gente faz aí, que seria fazer as coisas meio eticamente incorreta, e eu acho que se eu fizesse, talvez eu fosse vender o meu curso. Porém, como a ideia do meu curso é justamente entregar e mostrar a realidade, para mim não faz sentido fazer isso com o meu curso. De ir lá inventar pessoas que compraram o meu curso e que saíram do automático e que não existem, tá ligado? Que nem a maioria das pessoas que está no digital hoje faz. Eu estou esperando para tentar validar o meu produto, e tá tudo bem. E quando começar a ter alguma venda, se começar a ter alguma venda, porque eu não estou contando com essas vendas, no momento certo as pessoas vão descobrir o curso, vão fazer, e aí eu vou ter também o feedback se a pessoa conseguiu melhorar a vida dela ou não, porque quando eu criei o curso e quando eu amarrei todo o curso na minha cabeça, ele fez muito sentido, mas talvez para a pessoa que comprar não faça tanto sentido. Só que eu vou saber apenas depois de ter o feedback do público-alvo que comprou o meu curso. Então, o vídeo de hoje é um bagulho mais simples, é um bagulho mais curto e é justamente para a gente tentar tirar essa crença de contar com o ovo no cu da galinha. Então, se a gente fica inserido na realidade e não fica tentando prever o futuro, é difícil a gente se frustrar porque a gente já conta com o fato da galinha poder não botar o ovo. A gente já conta com o fato dos problemas que podem existir. Talvez eu compre 10 galinhas e as 10 morram de frio no outro dia porque eu nunca tive galinhas antes. Talvez elas vão colocar 2 ovos por dia, mas eu sei que não vão ser todas que vão fazer isso e não vai ser sempre que isso vai acontecer. E a partir desse momento, a expectativa ela fica alinhada com a realidade e evita esse tipo de frustração. Outra coisa também que ajuda muito, e isso eu vi num Reels de quem eu não sei, tava só scrollando um pouco de Reels com a minha namorada do meu lado, e aí a gente viu um vídeo que era tipo assim, toda vez que algo der errado, tenta pensar em três, ainda bem que. Então, esses dias eu estava andando de moto, para ser mais exato, anteontem, no domingo, e o pneu da moto, a câmera do pneu da moto estourou. E, tipo assim, não aconteceu nada, e eu não me frustrei, por quê? Porque eu usei essa técnica aí para me manter inserido na realidade. Então, eu pensei, o quê? Ainda bem que eu tenho uma moto, ainda bem que eu não morri, ainda bem que eu não caí. Ainda bem que eu tô vivo, ainda bem que, entendeu? E esse ainda bem que pode parecer simples, e eu também achei simples, mas eu resolvi testar e funciona.
Porque dependendo da pessoa, eu ia pensar: "Caralho, olha que merda, estourou o meu pneu. Meu Deus, agora, eu vou ter que gastar dinheiro, porque o pneu foi pro caralho, e não sei o quê". Só que, pô, eu podia ter ido de cabeça contra o muro e ter ido de berço, tá ligado? Então, a partir do momento em que a gente olha para o lado bom da situação ruim que nos acontece, a gente também consegue evitar muita coisa ruim emocionalmente falando, né? E, cara, eu criei um curso que é o anti-automático. A ideia desse curso é você sair do automático, com algumas coisas que eu coloquei lá, com base nas coisas que eu vivi também. E se isso fizer sentido para ti, ele vai estar na descrição do vídeo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!